Muito bom, boa noite a todos. Aqui o professor Luciano Firmino do canal Refúgio Teológico, tá? E de um segundo canal que é do Instituto de História e Literatura Antimarxista. Na live de hoje nós vamos falar e comentar um pouco a respeito da nova ordem mundial. E ao mesmo tempo falar de algumas organizações que no decorrer do tempo tem sido manifesto as suas ideologias. Fazer uma rápida explicação de como essa nova ordem mundial está intimamente conectada com a criação de pandemias. E também mostrar que toda a população está desinformada, distraída e desmotivada para compreender todo o aspecto geopolítico, todo o aspecto de uma ciência política e a própria história. E verificar que muito do que está acontecendo hoje em dia faz parte, acima de tudo, não exatamente de organizações mega e ultra secretas. E ao mesmo tempo, quem estuda esses assuntos precisa entender que há uma confusão em torno disso tudo e que às vezes leva o pesquisador, o indivíduo, a acreditar em fantasias. Então, a nossa preocupação, como vocês sabem, é evitar as fantasias e sim trazer informações para vocês importantes. Então, desde já, gostaria muito que vocês compartilhassem essa live, tá? Que vai ficar aqui no YouTube, no Facebook, e depois eu vou passar para os meus dois canais no YouTube e também no Instagram. Eu vou deixar aqui mais um aviso que nós estamos numa promoção de 3 livros, tá? Os dois que eu escrevi, o Ateísmo e Os Fundadores do Comunismo, mais Desculpe-me Socialista, tá? Desmascarando as 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Então são 3 livros. Temos somente 2 combos para ofertar. São 3 livros por R$ 95 e o frete é por minha conta. Você não paga o frete, então você vai receber 3 livros, tá? Desculpe-me Socialista, tá? Sobre o tema, sobre o que nós sempre temos trazido para vocês. O meu livro Ateísmo, tá bom? Tá aqui. E Os Fundadores do Comunismo, também outro livro que eu escrevi, tá? Em breve, eu estou também escrevendo estou ainda iniciando, mas pretendo terminar esse ano o livro A História Invisível da Nova Ordem Mundial, a Batalha do Ocidente contra as Ideologias. Esse é meu terceiro livro que está em desenvolvimento. Serei rápido nesse vídeo, mas ao mesmo tempo objetivo, para também não ser tão cansativo. Eu gosto sempre de dizer que as forças do mal, elas têm ideias, têm método, têm instrumento e tem a infiltração e, por último, a transição. Para qualquer falsa doutrina ser disseminada, seja em qualquer ambiente, ela precisa justamente manifestar uma ideia, ter um método, ter o instrumento adequado para que isso aconteça e também a infiltração. E por último, a transição, que eu vou chamar aqui de próxima geração. Então, dentro do aspecto teológico, as falsas doutrinas, como a negação da doutrina da Trindade, a negação de que a Bíblia é a palavra de Deus, a afirmação de que pode existir Papa, todas essas doutrinas, elas têm uma ideia, para depois ter um método e um instrumento de como isso vai ser passado e também a infiltração. O mesmo ocorre com as ideologias, né, as organizações secretas, né? E ao falar sobre a nova ordem mundial, a própria Bíblia já fala sobre a nova ordem mundial.
dentro daquele aspecto temporal deles, né? Não vamos entrar exatamente textos bíblicos, e ao mesmo tempo os textos bíblicos apontam para um futuro, né? Como eu detenho a ideia de que as escrituras nos ensinam uma visão pré-tribulacionista e pré-milenista e dispensacionalista, eu entendo que a nova ordem mundial será a nova Roma restaurada, mas isso é um outro assunto. O que eu vou externar aqui para vocês faz parte das leituras que eu faço em algumas fontes, alguns livros, que não é exatamente desse mesmo perfil religioso, teológico, ou dessa mesma cosmovisão, dessa mesma corrente teológica no qual eu defendo. Mas essa informação que eu vou passar para vocês, eu fiz uma pequena filtragem nessa informação, pois eu encontrei ao mesmo tempo, muita coisa sem sentido, tá? Obviamente, a gente que estuda, a gente pesquisa, a gente tem que entender que existem coisas sem sentidos que nos informado. Então, pesquisar sobre a nova ordem mundial não pode nos fazer ser malucos, né? Mas ao mesmo tempo ser pessoas sérias e entendidas do assunto. Então, alguns trechos aqui que eu vou citar baseia-se no livro da introdução à Nova Ordem Mundial, escrito por Alexandre Costa. Eu já no canal eu já falei um pouco sobre o primeiro livro dele que eu comprei, Bem-vindo ao Hospício, da Alexandre Costa. Tenho 2 vídeos sobre isso, falta um terceiro para completar todo o comentário do livro. Então, esse autor escreveu um outro livro chamado Introdução à Nova Ordem Mundial. Então, aqui eu vou fazer algumas citações, tá? Ele diz assim, nessas citações eu vou buscar apenas os pontos que eu quero mais frisar. Nem tudo que ele escreveu faz sentido ou eu concordo, certo? Deixando isso bem nítido. Então a gente que é escritor, muitas vezes não conseguimos concordar com o outro por conta que às vezes a pessoa foge da realidade. Não estou dizendo exatamente que isso aconteça aqui, mas é apenas a ideia de que a gente precisa estar detido na realidade, né? Bem, é assim, a nova ordem mundial é um conjunto de iniciativas que visam a implementação de um governo mundial estruturado em camadas, mais centralizado em uma entidade global. Aí ele diz assim, talvez a ONU. Ele diz talvez a ONU, e eu, como disse no começo, eu imagino que seja o novo governo, o novo Império Romano restaurado, tá bom? Vai acontecer alguma coisa para que a Roma retorne para as profecias conseguirem. Então, aqui eu entendo que é preciso que essas informações sejam conduzidas a um calendário profético, né, que atenda às profecias daqueles 4 reinos e o último reino e tudo mais, né, como vocês sabem, de Daniel capítulo 9. Então, se essas informações não tiverem nenhuma ligação com esses eventos futuros proféticos, não faz sentido acreditar no que está escrito, citado, mas só vai se passar apenas como suposições, conjecturas, sem prova cabal. Então, o que eu quero dizer a vocês é que a nova ordem mundial existe e ela está entregue a algumas pessoas humanas, e essas pessoas humanas, por mais poderosas que elas sejam, são apenas marionetes, são apenas bonecos de barro a serviço do mal, tá? A ONU, a Unesco, a OAB, o MEC, tudo isso está a serviço do mal, para que o mal, um dia, ele venha governar o mundo no período de 7 anos. Bem, então diz assim, deste centro sairão organizações específicas com ramificações em todos os países. Para o sucesso dessa nova ordem, é importante que toda uma nova realidade seja criada. É necessário mudar hábitos e costumes. Aí eu me recordo muito ao Daniel capítulo 9, por exemplo, em que haverá um governo tão poderoso que fará com que a verdade seja esquecida, abandonada, e vai haver a mudança de regras, de comportamentos, de pensamento, de ações, para que esse governo tenha a sua facilidade de existir.
E isso aos poucos está caminhando para a sua concretização. É tanto que toda essa mudança de realidade, ela se baseia na relatividade, né, em ideias relativas. E para que essas organizações, até então que existem hoje, venham a implementar isso, é preciso que elas consigam o controle da mente. De que forma? Por meio do medo. Eu sempre tenho dito que a pandemia serviu não como vamos dizer assim, para despertar, né, a população, mas sim para condená-los ao medo. Então, o medo que essa pandemia causou fez com que as pessoas entregassem a sua liberdade individual e acreditassem em tudo que o grande irmão, que já leu George Orwell, né, eu já ouvi alguma coisa sobre George Orwell, o livro de 1984, sabe que o grande irmão trabalha através da televisão, a Teletera. Então, nem tudo que a televisão está transmitindo é verdade. A gente precisa questionar isso. É por isso que nós não podemos ser pessoas que não usam o senso crítico. E é justamente aí que essa mudança de realidade acontece quando você para de pensar, para de questionar, certo? Aí o autor diz assim: a nova ordem mundial será uma ditadura global, totalitária, socialista, culturalmente coletivista, com valores próprios e completamente diferentes dos valores praticados atualmente. Então são algumas citações do livro e alguns comentários. Bem, no decorrer do tempo, eu particularmente fico com os professores da Bíblia, tá certo? Mas aqui eu vou dar uma visão científica, sociológica, antropológica, filosófica, histórica e política a respeito desses acontecimentos, dessas pesquisas que envolvem a ação do comunismo. No Oriente, nós temos pelo menos três forças de grande importância que ao mesmo tempo trabalham em conjunto e ao mesmo tempo são rivais, pois querem o poder absoluto total. Nós temos o globalismo, que são os criados pelos mercapitalistas. Temos o comunismo russo e chinês. E temos o islamismo. Até então, até o presente vídeo, talvez amanhã mude alguma coisa, mas o que tem mais assustado o Ocidente, as pessoas que entendem do assunto, né, é o comunismo. O comunismo, ele é hoje, desde a queda do muro de Berlim, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde do contra-golpe dos militares contra a ditadura do proletariado de 1964, o comunismo vem assumindo uma forma, um caráter muito poderoso e preocupado, nos deixando preocupados porque eles mataram cerca de mais de 100 milhões de pessoas. Mas isso não quer dizer que os globalistas, que controlam também os comunistas, por sua vez, estão na pirâmide de poder, são os mocinhos inofensivos. Eles trabalham por dois lados. Do mesmo modo, os islamismos não podemos esquecer que eles também são a força que planejam também a conquista do mundo. Então, essas três forças têm esse mesmo objetivo, mas com diferentes técnicas de alcançar. E, aparentemente, pelo que eu entendo, pelo que eu já pesquisei, esses poderes tendem a se autodestruir. Então, esses três poderes vão colapsar, assim como o Sol se explode, né, dentro de si para criar um buraco negro. Então, esses três poderes vão, em algum tempo, se autodestruir, né, para também aí daí surgir o buraco negro. Então, esse buraco negro, que desconhecemos completamente que entidade é essa, a não ser se a gente puxar para a escatologia bíblica, iremos denominar de anticristo, esse buraco negro, que é a destruição desses três poderes, não pelo capitalismo, não pelo cristianismo. O cristianismo não vai fazer nada, pois isso não é a função do cristianismo derrubar o comunismo e tudo mais, mas se de refutar, né? Mas eu estou dizendo que essas três forças do mal irão se autodestruir para dar origem a um mal mais poderoso. Para concluir aqui, depois eu vou retomar no próximo vídeo mais informações sobre isso. Bem, Maurício de Costa diz assim:
O que vai diferenciar esta nova ditadura de suas antecessoras serão algumas características do socialismo fabiano, como a presença de um capitalismo semi-privado oficial diferente do mercado negro soviético, mais próximo da China atual. Uma ditadura totalitária comunista controlada por banqueiros. Aqui está a visão, a percepção do Alexandre Costa a respeito de um governo que vai controlar tudo e a todos, né, que é o globalismo, na visão dele, e de muitos outros pesquisadores, como o Flávio Gordo, que é doutor em antropologia. Mas fato é que o capitalismo ele não deixará de existir. Pelas minhas pesquisas, o capitalismo não deixa de existir, até porque o que o capitalismo faz, né, é uma coisa muito simples. E o comunismo entendeu que é necessário usá-lo como o burro de carga. É preciso que o capitalismo exista em qualquer regime totalitário, democrático, enfim, ele exista para que sirva de burro de carga para conduzir o poderio soviético, globalista, islâmico e tudo mais. É por isso que ele vai dizer isso, mas talvez eu volte a dizer que esses três poderes que estão no Oriente irão se autodestruir para criar algo muito mais tenebroso, mais radical, mais ativo do que nós temos visto com esses três poderes no século XXI. O Alex de Costa nos chama a atenção para que o domínio dessas organizações, seja da ONU, a Unesco, né, organizações do Clube Bilderberg, acontece porque há toda uma engenharia social, toda uma manipulação social para a conquista das mentes e vontade do ser humano. Isso acontece também por causa que o próprio ser humano, hoje, por exemplo, no Brasil, ele está automaticamente desinformado através de uma escolarização esquerdista que durou 30, 15 anos, ou até mais. Então, ele está automaticamente desinformado, está distraído, está desmotivado. Então, a sua percepção intelectual, a sua capacidade de entender o mundo está realmente comprometida por conta dessas ideologias. É tanto que as grandes absurdos são propagados pela turma da esquerda e nada consegue detê-los. Nada consegue detê-los até então. Então se observa que essas organizações, esse novo governo mundial que se apresenta, né, que a antropologia, as ciências sociais só conseguem enxergar como o Clube Bilderberg, chefiado pelo Rockefeller, os Richards, né, essas famílias aí, ligadas aos poderes bancários, né, e tudo mais, a essas três forças que se rivalizam entre si e que se unem ao mesmo tempo, elas apenas existem dentro da capacidade de visão das ciências humanas ou de suposições de conjecturas humanas. Mas as escrituras mostram que haverá uma sociedade tão demoníaca, tão perversa, tão maligna, que a igreja não existirá nessa época. Então, obscura que será. Então, eu estou dizendo aqui que nem tudo que a gente ouve sobre a nova ordem mundial faz sentido, e é preciso ter muita preocupação e atenção sobre esse efeito. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma rápida citação sobre o filme Os 12 Macacos. É um filme que também tem agora uma série, tá? Os 12 Macacos. Rapidamente, na série você observa realmente a questão do vírus, a viagem no tempo, organizações, no caso são os 12 macacos que querem libertar animais e ao mesmo tempo liberam um vírus e aprisiona as pessoas embaixo da terra. Mas o que eu destaco nesse filme são várias coisas, mas uma coisa que é interessante é que o próprio personagem principal, o artista, o herói do filme, né, o James Cole, ele chega um momento que fica tão confuso, tão perturbado. O filme justifica isso, não
exatamente por causa das informações que ele absorve das provas. Não há realmente todo o interesse pelas provas para provar, né? O objetivo do filme que é conduzir James Cole à origem do vírus e assim conseguir no futuro uma vacina que consiga levar o ser humano à superfície e voltar tudo ao normal. Mas esse personagem ele não consegue absorver as informações e acreditar. Então ele passa um momento muito confuso na sua mente, não por conta das informações, mas por conta da viagem do tempo. Né? O filme explica dessa forma. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse indivíduo muitas vezes representa pessoas que estudam arduamente o comunismo, o marxismo, né, o socialismo, a esquerda, e esse pessoal tem tantas argumentações que são infundadas, não tem base na realidade, que às vezes o veneno deles não é exatamente a aprovação da lei do aborto, por exemplo, mas sim envenenar a consciência, a mentalidade daqueles que estão sendo contra a aprovação do aborto, por exemplo, contra o casamento homossexual. Então é muito perigoso dentro dessa batalha cultural se envolver com indivíduos do mais alto grau de demonização, de possessão. Por fim, o próprio Rockefeller, ele, segundo também uma escritora chamada Cristina Martin Gimenez, no seu livro Os Donos do Mundo, ela fala que essas sociedades estão intimamente conectadas a uma outra sociedade chamada maçonaria. E nós sabemos, pela própria teologia e estudos, que a maçonaria cultua e venera o príncipe das trevas, no qual Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Então, esses indivíduos que controlam o mundo, os globalistas, os comunistas e o próprio islamismo, eles são, ainda assim, servos, escravos de Satã. Satã é no sentido da Bíblia, né, o Deus desse século. Ele, o grande cabeça dessas estruturas. Esses indivíduos que estão aprisionados e recebem certos benefícios temporais, não é? Eles não são a nossa real preocupação, não são eles o Deus desse século. Eles são apenas eles são distrações para que eu e você fique vasculhando jornais, revistas, filmes, artigos que envolvam a nova ordem mundial e esquecer que estamos constantemente passando para uma situação tenebrosa. Será tenebrosa, obviamente, para aqueles que estiverem na Terra, mas para nós que nós temos uma confirmação do arrebatamento, tá tudo tranquilo. Mas aí é que nós precisamos entender que nós precisamos realmente voltar as nossas atenções, não tanto para essas pesquisas que são importantes, por isso que eu faço, mas muito mais para as escrituras, onde nós temos a certeza dos acontecimentos futuros. Eles podem prever, jogar sortes, mas só quem decide o futuro é o soberano Deus. Desde já eu agradeço os que participaram da nossa live. Foi uma live muito rápida. Voltaremos assim que Deus nos permitir com mais informações sobre a nova ordem mundial. Espero que vocês tenham assim gostado dessa nossa pequena explanação sobre esse tema tão importante que envolve todos nós, né? Envolve a pandemia, que aparentemente foi uma grande farsa, foi uma grande manipulação de uma engenharia social. Não que o vírus não exista, né? Nós estamos dizendo isso, mas as redes, as mídias trabalham para esses donos do mundo, esse clube dos Bilderbergs. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe aqui, deixe seu like no YouTube e deixe seu comentário também aqui no Instagram. Então, um forte abraço a todos. Eu fiz essa live no Facebook porque eu estou revezando. Às vezes eu faço no Instagram e às vezes eu faço no Facebook. Mas no Facebook eu tenho observado que tem poucas pessoas se interagindo.
no Instagram tem mais pessoas. Então na próxima vez, eu chegar para terça-feira, falando na live, dando continuidade a esse vídeo no Instagram. E todas as lives que eu faço lá pro canal oficial Refúgio Teológico. Então, forte abraço, olhe por mim, nos ajude. Então não se esqueça, temos 3 livros, tá, na promoção: Ateísmo, Fundador do Comunismo e Desculpe-me, Socialista, desmascarando as 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Então, 3 livros com frete grátis por R$ 95. Só esses 2 livros aqui valem R$ 100. Só esses 2 livros aqui valem R$ 100. Só esses 2. Esse aqui vale 25. Fora o frete, vai para 150, 145 reais, 130. Então, por 95 tá realmente imperdível. Então, quem quiser, entre em contato. Nós vamos atender e assim poder aí trabalhar no meio da cultura. É bom, eu digo e volto a dizer, é bom ter Bolsonaro como presidente, né? E tem falhas, nem tudo eu concordo, nem vou concordar, mas é melhor ainda termos pessoas dentro da cultura, da política, da educação, advogados, médicos, doutores, professores, cristãos, protestantes, mostrando a verdade. Então, até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.